Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco. Disciplina Fundamentos da Educação à Distância, professora Fernanda Roda Cassundé, estudantes Maria do Socorro Viana Silva da Costa e Francisca de Souza da Cruz da Silva. Polo Santa Filomena. Educação à distância. Para iniciarmos o nosso trabalho, vamos falar um pouquinho de educação à distância. Mas o que é educação à distância? A educação à distância é um fator muito interessante para os alunos que querem terminar os seus estudos e não conseguem na forma presencial. Bom, quando nós ouvimos falar em educação à distância, dá a impressão de algo novo, algo que estamos vivendo na atualidade. Mas não é bem assim. Se formos olhar com cuidado para a história da humanidade, a educação à distância sempre existiu. E o interessante é que eu só vim dar conta disso no início desse curso. Eu me lembro que no primeiro dia de aula, na abertura do curso, na primeira palestra que eu vi, o professor, que eu não me lembro o nome dele agora, ele falou que desde os tempos bíblicos, Paulo já educava à distância, quando ele escrevia aos Romanos, quando ele escrevia aos Filipenses, aos Coríntios, aos Gálatas e por aí vai. E quando o professor falou isso, eu me dei conta do que é educação à distância e que eu mesma já tinha participado de vários cursos à distância, mas por não ter estudado uma disciplina que realmente focasse só nesse tema, eu não sabia de fato o que era educação à distância. Só agora, com uma disciplina de nome Fundamentos da Educação à Distância, é que eu entendi de fato o que é educação à distância. Mas o que é educação à distância? Uma das características da educação à distância, como o próprio nome já diz, é uma modalidade de ensino que pode ser ministrada e estudada à distância. Ou seja, não é necessário que os envolvidos estejam presentes como no ensino presencial. A educação à distância foi criada com o intuito de atender alunos que por algum motivo não podem cursar uma modalidade de ensino presencialmente. E um fator interessante que deve ser destacado nesta modalidade é que essa forma de educação nem sempre se destaca pelo fato da distância entre o professor e o aluno. Muitas vezes o aluno pode morar em frente à escola e optar por um ensino à distância. Isso pode ocorrer por vários fatores. Às vezes por questão de tempo, horário de trabalho ou qualquer outro motivo que impossibilite o aluno de fazer seu curso presencial. Daí ele vê no ensino à distância uma possibilidade de concluir seus cursos. E aí ele escolhe o ensino à distância, mesmo morando do lado da escola, porque para ele é mais viável cursar o ensino à distância, mesmo estando próximo, porque para ele dá para conciliar com seu ritmo de vida, e que se fosse num estudo presencial, não daria para ele conciliar com suas tarefas diárias. Então, uma coisa que a gente ouve bastante por aí é muitas pessoas dizerem que a educação à distância não tem a mesma qualidade em relação aos conteúdos das aulas presenciais, o que não é verdade. Quando os organizadores da educação à distância têm toda uma preocupação em todas as suas questões, de estarem organizando cada tipo de curso à distância, a questão do conteúdo é uma das preocupações dos organizadores.
eles têm toda uma estrutura conteudista para que o aluno não tenha nenhum prejuízo quanto ao seu conhecimento. E também, além de ter várias vantagens, a educação à distância é uma modalidade de ensino regulamentada por leis. A Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB, criada lá em 1996, já nos deu essa garantia de direitos. A LDB, Lei 9.394/96, que é uma lei que durou 3 anos de discussão para ser aprovada. Depois da lei lá de 1961, depois da lei lá de 1971, e em 1994 entra em discussão na Câmara Federal a nova LDB, que durou 3 anos sendo analisada, 1994, 1995, e finalmente em 20 de dezembro de 1996 foi aprovada. E desta vez, a LDB trouxe para o conjunto da legislação brasileira medidas que ampliaram e melhoraram o acesso do ensino no Brasil. Entre essas ampliações está a melhoria no ensino à distância, descrito no artigo 80, que define uma forma de ensino que seja incentivada e desenvolvida, veiculada e em outros níveis, e que possibilitem uma aprendizagem sistematizada, como diz Campos 2002. Uma educação que possibilite a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos, sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados por diversos meios de comunicação. Campos 2002. Então, esses meios variados de organização do ensino à distância fazem dela uma educação de qualidade e, ao contrário do que muitos pensam, não há prejuízo nenhum para o estudante. Mas é comum a gente ver até profissionais da educação desvalorizando o ensino à distância. Talvez por falta de conhecimento, não sei, mas a educação à distância, além de ser uma oportunidade ímpar para muita gente, ela é legal e de qualidade. Segundo o documento, Elementos para a implantação de recursos à distância, de Keila Carijo de Paula, de Edilson Ferneda Campos e Maurício Pratos de Campos, o documento é de Keila Carijo de Paula, Edilson Ferneda e Maurício Prates de Campos, que tem como título Elementos para a implantação de cursos à distância, volume 2, número 7, maio de 2004. A educação à distância pode ser classificada em 3 tipos, que é educação formal, educação não formal, transmissão para o desenvolvimento. O que é educação formal? A educação formal é aquela que é composta por cursos que têm como objetivo oferecer ao educando uma graduação formal, ou seja, um curso que é reconhecido oficialmente e não se ocupa apenas em práticas ocupacionais ou treinamentos. É como os cursos oferecidos pela Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que oferta cursos que são realizados de modo a obedecer um sistema, ou seja, são cursos sistematizados que, uma vez terminada uma etapa de ensino, o aluno pode dar continuidade à sua etapa de aprendizagem na mesma instituição de ensino ou em qualquer outra instituição ou em qualquer lugar.
Já a educação não formal é mais ampla do que a educação formal. Por que a educação não formal é mais ampla do que a formal? A educação não formal tem como meta prestar serviço aos mais diversos setores da sociedade, visando um determinado aprendizado em alguma área da vida, que pode ser para melhorar a qualidade de vida, melhorar no exercício da cidadania ou qualquer outra área que esteja necessitando de melhorias. E ainda na educação não formal, segundo Keila, Edilson e Maurício, há 3 tipos de categorias. Cursos para adultos que, por alguma razão, não estudaram formalmente, cursos dirigidos a pessoas que estudaram formalmente, mas querem completar seus estudos para atualizar seus conhecimentos, e a instrução, que é a que prepara o aluno para entrar na educação formal. E, por último, a educação denominada de transmissão para o desenvolvimento. Nesse tipo de educação, a instrução é dirigida tanto para o desenvolvimento do educando, quanto para as habilidades individuais, ajudando esses estudantes a se relacionar em grupos e contribuir com os objetivos socioeconômicos nacionais. Ou seja, o aluno irá atuar na melhoria de vida, na qualidade de vida dele e das comunidades. Nas comunidades que ele está inserido, ou talvez não, né? O importante é que nesse tipo de educação, ele vai atuar na melhoria de vida dele, tanto dele quanto das outras pessoas. Tecnologia em educação à distância. Tecnologia em educação à distância é um outro item comum, muito comum na educação à distância. Durante toda a trajetória da educação à distância e nos mais variados momentos que ela ocorreu ao longo da história, sempre os meios tecnológicos foram usados para que a educação à distância funcionasse de forma mais eficaz. Mas quais foram e quais são esses meios metodológicos? Para responder a essa pergunta com precisão, precisaríamos de um estudo bem aprofundado. Porém, isso depende da época ou do período histórico vivenciado por essa modalidade de educação. Na atualidade, as novas tecnologias têm um papel importantíssimo na educação à distância, tanto para distribuir as informações, quanto como facilitadora da interação que há nos processos educativos. E esses meios têm tornado-se obrigatórios nas instituições, principalmente nas instituições que ofertam o ensino de educação à distância. Não há como se pensar hoje em uma educação à distância sem o uso da informática. Com a informática é possível enriquecer os ambientes de aprendizagem, favorecer a interação entre os envolvidos, que são os alunos, os professores, os tutores, as instituições, enfim. É instrumento rápido, eficaz, é um instrumento capaz de tornar o estudante ativo e esclarece dúvidas também de forma eficiente. Então, não dá para se pensar hoje em uma educação à distância sem meios tecnológicos. Mas sempre foi assim? Houve uma época em que os recursos tecnológicos usados na educação à distância eram somente uma pena, um recipiente com tinta e um papel, o papiro, que também eram tecnologias avançadas para a época. Assim como o livro didático era uma tecnologia avançada para a época que surgiu, a tinta, a pena e o papel também
quando surgiram lá no início, também eram tecnologias avançadas. Assim como hoje nós temos meios que consideramos como meios tecnológicos avançados, lá em aproximadamente 1909 a 1941, por aí, quando se estudava por correspondência, também era avançado para a época. O mesmo aconteceu com o surgimento do rádio, da televisão, do CD, das fitas cassete, enfim. A cada época ou período histórico da educação, os meios de tecnologias vão sempre avançando e vão sempre inovando para melhor, até chegarmos ao que temos hoje. E assim, esse tema é um assunto muito amplo. Seria necessário uma semana inteira, talvez, falando pela manhã, falando à tarde, falando à noite, e ainda não daria tempo para falar tudo. Em outras oportunidades, poderemos aprofundar mais sobre o assunto, destacar e aprofundar mais nesse tema. Nos próximos vídeos, nós iremos abordar sobre como se planeja e como se organiza o sistema da EAD para que ele funcione com qualidade. Nós sabemos que para que a educação funcione com qualidade, precisa-se de um projeto pedagógico de acordo com cada curso. Dentro desse projeto pedagógico, é necessário incluir pesquisa, contextualização, análise, síntese, leituras, ação, reflexão, teoria, prática, conhecimentos científicos, valores, enfim, uma infinidade de coisas. Para quê? Para que o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, possa cumprir sua missão baseada na visão, baseada nos valores e baseada nas metas e objetivos rumo aos resultados almejados. Então, para que esse vídeo não fique muito extenso, a gente vai parar por aqui. Em outro momento, podemos dar continuidade ao assunto, que, como falei antes, é muito amplo, necessitaria de muito tempo, mas em outro momento falaremos dos aspectos que compõem a estrutura do sistema em educação à distância, como planejar esse sistema, quais são os elementos que compõem esse sistema, quem são os envolvidos nesse sistema, que são quem são e como são os envolvidos nesse sistema, que são os estudantes, os professores, os profissionais da educação envolvidos na EAD, como eles agem dentro dessa modalidade, enfim, uma série de elementos que não foram abordados aqui. Certo? Para finalizar, eu gostaria de deixar a frase de Erasmo José Lopes Costa, que diz: o mundo acorda e o homem se investe com a nova ferramenta de acesso virtual na educação à distância, via internet, deslumbrando num ambiente de novas aprendizagens e formações culturais. Um forte abraço a todos e até o próximo encontro. Muito obrigada!